E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro React. Bora lá, bora lá. Ao longo dos últimos anos, nós testemunhamos uma queda histórica no mundo dos games, que claro foi a queda da Ubisoft. É uma queda tão grande, tão desproporcional, que honestamente tem que ser estudada na faculdade de desenvolvimento de games, porque não existe, pelo menos não que eu tenha visto, um relato tão proeminente de uma empresa que tinha tantas franquias, tantos jogos, tantos fãs, e que em tão pouco tempo conseguiu destruir absolutamente tudo. Tem outros menores que estão indo pelo mesmo caminho. Você pega aí a BioWare, que se encheu lá de woke e deu a mesma merda. A Obsidian, que se encheu de woke e deu a mesma merda. Claro, não são estúdios tão grandes quanto a Ubisoft. A Ubisoft é o maior caso mesmo. Mas que a gente vê esse mesmo tipo de coisa acontecendo, a gente vê. E é claro, a Ubisoft, por ser muito woke, porque a gente viu fotos dos devs da Ubisoft. Tipo, no passado, tinha uma grande quantidade de homens brancos e um pouco de mulher, um pouco de diversidade e tal. Hoje, os homens brancos são a minoria. Ou seja, a diversidade é que reina lá. Eles não estão contratando por, por quem é melhor especializado. Estão contratando só pelo gênero e cor. Os caras na mão tinham Assassin's Creed, Far Cry, Príncipe da Pérsia, toda a franquia Tom Clancy's, a franquia Watch Dogs, a franquia The Crew, Rayman, Just Dance, Trials, Trackmania, Driver. Meu, é tanto jogo, é tanta franquia foda. E mesmo assim, depois de alguns poucos anos de péssimas decisões, a Ubisoft se encontra em uma situação em que ela tá falida. Ela tá basicamente falida. Ela tá devendo dinheiro pra banco, tá devendo dinheiro pra Jota, tá devendo dinheiro pra governo, tá passando por um monte de crise interna, tendo que demitir milhares, cancelou diversos projetos, fechou diversos estúdios, inclusive teve que vender Assassin's Creed, Far Cry e Rainbow Six pros chineses, que agora estão trabalhando ali numa nova subsidiária, que é metade Ubisoft, metade Tencent. Mas daqui a alguns anos a Tencent pode comprar a participação, então já sabe, né? Quem vai ser dano da porra toda. Então, meus amigos, a Ubisoft tá assim, sabe? E o pior é que pra Tencent comprar não vai ser muito caro, não, porque as ações da Ubisoft estão no fundo do poço. Elas perderam mais de 94% do valor. Então, tipo, quem tinha muito dinheiro lá, já era. Perdeu tudo. Fim do poço, fundo do poço, fundo do poço. Toda notícia que tem da Ubisoft é uma pior que a outra. Recentemente a gente tava falando que os caras conseguiram perder 40% do valor das suas ações na Bolsa de Valores em um dia só, né? E isso é baseado nas métricas recentes. Mas ao longo dos últimos anos eles perderam 95% do valor das suas ações. Já tá em 95%? É, porque também já baixou mais de 40%. É claro que já tá indo. Daqui a pouco chega nos 100%. Daqui a pouco chega nos 100%. Ou seja, a Ubisoft não vale nada hoje em dia. Você encontrou uma nota de 5 conto na rua, você já pode comprar a metade da Ubisoft se você quiser. Mas é que ninguém quer comprar, porque realmente tá muito ruim a situação. E agora, meus amigos, pasmem, depois de anos e anos e muitos anos de jogos ruins, jogos mal feitos, cheios de microtransação, conteúdo reciclado, conteúdo para fazer você perder seu tempo, zero inovação, optimização péssima, preços abusivos e, é claro, muita lacração com um revisionismo histórico absurdo, deixar personagens clássicos de lado para poder botar novos personagens mais diversos, inclusivos e igualitários para poder substituir esses ícones que a gente tanto gostava. E, é claro, muito bate-papo nas redes sociais e em entrevistas em que os próprios desenvolvedores atacaram a sua fanbase, falando não gostou, então não compra, esse jogo não é para você, e chora nerdola reaça, além de outras coisas absurdas que a gente testemunhou ao longo dos últimos anos, com jogos péssimos como Assassin's Creed Shadows. Chora, nerdola, reaça. A gente não vai chorar, não, meu amigo. A gente vai só esconder a carteira. Vocês não vão ver nosso dinheiro, não. Jogos horríveis, como foi o caso de Star Wars Outlaws e muitas outras porcarias que foram fechadas como X-Defiant, a gente se depara agora, meus amigos, com o verdadeiro culpado, tá? Agora a gente se depara com o quê? Com o real motivo. Pois veja bem, recentemente, ex-desenvolvedor da Ubisoft Osaka, o Kensuke Shimoda, foi no Twitter para poder falar sobre a situação recente que a Ubisoft se encontra. E aí, meus amigos, ele vem em defesa da Ubisoft e em defesa da lacração no mundo dos games, ele vem em defesa da cultura woke e deixou bem claro, tá? De acordo com esse ex-desenvolvedor, a Ubisoft tá na situação que ela tá, não é por causa de lacração, não é. Ah, não é não. Não é não. Que é isso? Você acha que é por causa da lacração? Você acha que alguém woke vai dizer que o problema é os woke? Nah. Não é por causa de cultura woke, não é por causa da premissa DEI, de diversidade, equidade e inclusão forçada daqueles povos. Ele vai dizer que a culpa é de quem? Vai dizer que a culpa é dos gamers, né?
É os gamers que são misóginos e não gostam de lacração. Ele vai dizer que é isso. Carlos, Por quê, então? não. De acordo com ele, o motivo da Ubisoft estar onde ela tá é porque eles são um estúdio francês que abriram várias sedes ao redor do mundo e os caras não conseguem se comunicar diretamente com os outros estúdios porque eles não falam a língua desses outros locais. Sim, o problema é isso aí. O problema é isso aí. O problema é isso aí. Claro que o problema é isso aí. É porque eles são franceses. Ignora o fato totalmente de outros estúdios franceses conseguir se comunicar direitinho o problema é isso aí. Meu Deus, não é possível. É isso mesmo. De acordo com esse desenvolvedor, a Ubisoft não tá na merda por causa de lacração. Ela tá na merda porque os caras não conseguem entender o que os seus próprios desenvolvedores falam, porque não tem tradutor, não tem um Google Tradutor, não tem um tradutor pago pra poder traduzir tudo. Não, o Yves Guillemot, os franceses lá da sede, abre um Discord, Macau no Skype ali, com os caras da Ubisoft Tóquio, com a Ubisoft de Osaka, e fala: Bonjour, au revoir, como estão os jogos? Tá tudo bem aí na Ubisoft Japão? Aí o cara me fala: vamos Nagasaki, Hiroshima, bomba. E aí o cara: o quê? Eu não entendi nada? Então tá bom, né? O jogo tá ótimo. Caralho. Ah, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do Olimpo. Eu não tenho com uma porra dessa. Pelo amor de Samael, cara. Olha esse negócio aí, cara. Ai. As ideias, cara. As ideias. Ai. As ideias. Voar, arrivederci, tchau. E desliga a call. É isso. De acordo com esse desenvolvedor, é isso. E aí, por causa disso, os caras não conseguem coordenar direito os lançamentos e os jogos saem ruins. Isso aqui é um problema que a Ubisoft é grande demais. Cara, eu queria dizer que isso daqui é um bait, que isso daqui é uma piada, que isso daqui é a gente forçando a barra. Mas não, é literalmente isso que esse cara disse. Eu nunca vi uma justificativa tão burra, tão merda, pra falar que uma empresa como a Ubisoft tá falindo. Rapaz, o pior que eu também nunca ouvi, não, cara. Eu já vi eles botar a culpa em muita coisa. Já vi colocar a culpa nos gamers. Já vi colocar a culpa na engine. Já vi colocar a culpa em muitas coisas. Mas colocar a culpa no idioma, aí foi pra lascar, viu, bicho? Aí foi de ferrar tudo. Caramba. E é impressionante, os caras realmente, eles culpam tudo, absolutamente tudo, até a falta do Google Tradutor, mas não culpa a ideologia política merda, fezes, que eles enfiam goela abaixo de todos os produtos deles, como motivo deles terem perdido o seu público. É impressionante, né, cara? É impressionante como os caras são incapazes de perceberem o erro próprio deles. É tentar pegar um dos principais problemas atualmente das empresas de jogos que têm seus jogos flopando e tentar botar debaixo do tapete, né? Tentar esconder, tentar dar outros motivos. Eu até entenderia se ele utilizasse o argumento de não, a gameplay ficou repetitiva, os jogos não inovaram, a Ubisoft tenta farmar com microtransações em jogos single players. Eu até entenderia, porque a questão política, a gente sabe que interfere no jogo, e ela é um dos principais motivos para esses jogos serem ruins. Mas, obviamente, tem outros motivos. Só que agora, você tentar tirar, né, o mérito da DEI de ter estragado os jogos da Ubisoft é muito, muito burro, né? Ainda mais com esse argumento aí, que vira basicamente um stand-up, né? Porque o que aconteceu ali? A Ubisoft queria um jogo single player e os japoneses fizeram um Battle Royale, não tem uma comunicação. Agora é só porque o estúdio é de outro país, então outras empresas deveriam ter os mesmos problemas, né? Mas tem empresa aí que tem estúdio globalmente reconhecido e consegue fazer jogos muito bons. Pois é. Não é a única empresa que tem estúdio global. Sabe? Tem um monte de empresa aí que tem estúdio pelo mundo todo e não tem esses mesmos problemas. É cada uma, viu, bicho? Ainda mais hoje em dia, que além dos tradutores, a gente pode pedir para inteligência artificial traduzir, que as inteligências conseguem traduzir melhor, porque afinal eles são modelos de linguagem, né? Fizeram vários sucessos trabalhando em outros países. Então, assim, é um argumento muito falho. E como eu disse, tentar esconder as falhas que esse sistema, né, de tentar colocar sua ideologia política em jogos e não ouvir a porra do consumidor, né? Olha só que loucura. O consumidor tem o dinheiro, o consumidor quer um produto X, você entrega Y, não vende, e aí você culpa quem? Você culpa ali o Google Tradutor que não fez o trabalho direito. Pô, que isso, cara? Não, o problema é que a empresa é grande demais, né? Não tinha como ter sucesso.
Realmente, a Sony só tem fracasso, a EA só tem fracasso, a Rockstar só tem fracasso. Realmente, essas grandes empresas internacionais só sofrem, né, realmente, com o fato de serem empresas A globais. globalização Não o fato de que atrapalhou a indústria de games. Não, mano, eu nunca vi um argumento tão fezes. Parabéns aí ao envolvido, pelo menos o cara é criativo, né? Gente, como eu disse, daqui é o Kensuke Shimoda, esse aqui é um ex-designer de jogos da Ubisoft Osaka, e recentemente ele foi no Twitter pra falar um monte de bosta. Ele tava, é claro, debatendo sobre a questão da Ubisoft, que recentemente tá nessa situação que ela se encontra aí de, basicamente, falência. O fato de que os seus jogos não vendem, de que os seus investidores estão vazando, que ninguém gosta mais dela. E de acordo com ele, lacração, cultura woke, DEI não é o motivo disso tudo. Ele disse, abre aspas, sem citar ninguém, estou perplexo com o fato de que ainda existem pessoas espalhando desinformação como, abre aspas, a DEI, diversidade, equidade e inclusão, é a razão pela qual o preço das ações da Ubisoft caiu. Como ex-funcionário, gostaria de deixar bem claro que os chamados defensores internos da DEI não tiveram muita influência nesse caso. Aí, peraí. Aí, acabou de começar esse papo todo, mas ele quer me dizer que não houve muita influência nesse caso. Ele sabe que teve influência. Ele sabe que a lacração, ele sabe que toda essa cultura, todo esse foco em DEI que eles meteram nos seus jogos, teve uma influência. Mas de acordo com ele, não houve muita influência. Esses defensores internos da Ubisoft não conseguiam manipular muitas coisas. Você tem certeza disso, cara? Vocês têm certeza disso? Porque a gente já falou aqui na Central, uma das primeiras ideias do Assassin's Creed Shadows, quando era justamente pra ser um projeto de Assassin's Creed no Japão, era que ele ia ter um protagonista raiz, um protagonista nativo. Você ia controlar, pasmem, um japonês samurai, um japonês de verdade. Você não ia controlar o negão da África que foi pra lá, virou um samurai lendário, baseado em revisionismo histórico. Aí eu te pergunto, por que será que eles decidiram botar Yasuko como protagonista, sendo que a ideia original não tinha nada a ver com Yasuko, e sendo que Sweet Baby Inc., aquela grande empresa que todo mundo conhece aqui, justamente responsável por lacrar em cima de jogo e deixar os jogos mais diversos e inclusivos, e que, é claro, faziam muitas alterações na história dos jogos, estava envolvida com a Ubisoft por muitos anos. Será que tem alguma coisa a ver com a outra? Os Fica líderes aí a não questão, saíram da né? Ubisoft? Então, os fundadores da Sweet Baby Inc. eram da Ubisoft, e você vai me dizer que eles não tinham muita influência? Tem certeza, cara? Tem certeza disso? Não tem como você dizer que não teve influência, e é como eu disse na minha intro. Você pode elencar outros fatores da queda da Ubisoft, mas você não pode simplesmente ignorar o fato de que as políticas da Ubisoft interferiram no desenvolvimento desses jogos que automaticamente, no final, fizeram com que o jogo flopasse também. É um conjunto de fatores, mas ele passa a impressão aqui de que isso, na verdade, só ajudou a Ubisoft, que isso é algo bom, que isso é algo que simplesmente só tem benefícios, e é isso que a gente tenta mostrar aqui que não é verdade, né? Porque você pega um jogo que tem pautas woke, versus um jogo que não tem pautas woke. Pode pegar aí, mesmo gênero, às vezes até mesma gameplay, e você vê que geralmente os jogos que são wokes, eles têm mais críticas, eles têm menos vendas. As pessoas simplesmente ignoram esse fato, não ignoram esse fato e acabam fazendo boicotes a esses jogos exatamente pelo fato de que elas não querem políticas envolvidas nos seus jogos, só querem se divertir. E a Ubisoft foi por um caminho de tentar trazer isso pros jogos e simplesmente não deu certo. Agora, o certo seria ela fazer o quê? Estou flopando, estou falindo. Vamos eliminar esse tipo de pauta, vamos voltar a fazer jogos bons do jeito que a galera quer. Mas não sei se é isso que vai acontecer, né? Mas pelo visto, os ex-desenvolvedores e desenvolvedores talvez não pensem assim. Não, mas é porque Vai acontecer. Vai acontecer. Mas não será a Ubisoft que a gente conhece atualmente. Por quê? Porque eles vão desvalorizar até outra empresa comprar, a Tencent provavelmente vai comprar o Steam, e depois, com isso, que não vai ser mais a mesma Ubisoft, né? Já não era. A Ubisoft, hoje em dia, ela já substituiu todos os desenvolvedores que faziam jogo bom que a gente gostava. Então já não é a mesma Ubisoft. Já não é a mesma. E aí, esses desenvolvedores de hoje, que é essa Ubisoft atual, também vão ser colocados tudo pra fora. Tudo pra fora. Porque a Tencent não gosta desses negócios de day. Sabe? Eles não gostam, não. Eles vão botar todo mundo pra fora aí. Todo mundo pra fora. Igual outras empresas já estão fazendo já. A EA, por exemplo, já vai ser comprado essas porra aí, vai ser botado tudo pra fora. Então, o mesmo vai acontecer com a Ubisoft. Aí eles vão voltar a fazer jogo sem day, simplesmente porque faliram tudo e foram comprados por outro que não gosta de day e vai botar todo mundo pra fora. Simples. eles são muito burros, porque que negócio é esse em que você vai lá e decide alienar metade do seu público? Você assume hoje uma empresa e vira e fala, beleza, acabei de assumir essa empresa global, minha primeira decisão é que eu quero mandar metade dos meus consumidores pra casa do caralho. Quero chamar metade dos meus consumidores de nazistas e quero falar que metade dos meus consumidores não são bem-vindos pra jogar os meus jogos, porque eu simplesmente quero vilanizar eles, já que a perspectiva política deles não bate com a minha. Porra de perspectiva que, porra, de gerência tem potencial de dar certo com esse tipo de ideia, com esse tipo de gestão. É claro que não vai dar certo, cara.
Aí não só você tem essa questão de alienação do seu público, mas você tem também uma queda no seu padrão de qualidade. Porque você começa a contratar pessoas não baseado em mérito, em experiência e em talento. Você começa a contratar pessoas baseado em sexo, começa a contratar pessoas baseado em deficiência, começa a contratar pessoas baseadas em cor de pele, e se a pessoa dá a bunda ou não. Exatamente, exatamente. E pelas fotos que a gente viu da equipe da Ubisoft de hoje em dia, não tem mais mérito lá. É só baseado nesses critérios aí que o dono do canal falou aí. É só isso aí. Que é o que aconteceu com a Ubisoft ao longo dos últimos anos. Os caras fizeram um monte de campanha pra poder contratar pessoas baseadas justamente em fato de serem minorias, workshop pra mulheres, workshop LGTV, que eles querem aumentar a porcentagem de minorias nos seus estúdios, e foram lá e começaram a contratar a rodo um monte de gente que não necessariamente era talentosa bastante pra estar ali, mas que foi colocada nos seus estúdios. Surpreendentemente, o que aconteceu? Os jogos começaram a ficar mais bugados do que já eram, mais mal feitos do que já eram, e mais reciclados do que nunca. O padrão de qualidade decaiu. A história também. Porque você começa a colocar um monte de militante pra fazer o seu jogo, o militante vai usar o seu jogo pra poder militar. E aí você tem aí casos absurdos de videogame aí, como foi o caso de Assassin's Creed Shadows. Em outros estudos a gente viu Dragon Age The Veilguard. Em outros flops a gente viu Suicide Squad Kill the Justice League. Todos esses jogos que foram utilizados como plataforma pra poder passar essas mensagens progressistas absurdas de feminismo, de diversidade e inclusão forçada, de que todo mundo é racista, de que todo mundo é machista, os caras da quatro. E isso, meus amigos, ninguém aguenta. Ninguém aguenta mais isso. É muito chato, é muito ruim, é muito burro, é muito falso, é uma narrativa claramente manipulada pra tentar chutar isso goela abaixo e que não cola mais. E que destrói o canon da sua franquia. Que nem aconteceu com Assassin's Creed, que nem aconteceu com Dragon Age, que nem tá acontecendo com um monte de estúdio que tá flopando hoje em dia por causa dessas decisões. E o cara vai me falar que DEI não influenciou a queda da Ubisoft. Ah, meu pau pra esse japonês aí que tá falando muita bosta. Inclusive, ele fala, que nem você disse, né, que na verdade só melhorou as coisas. Ele falou, abre aspas, DEI só melhorou as coisas. Melhorou o ambiente de trabalho, expandiu a Ubisoft para mercados da América do Sul e do Oriente Médio, etc. Isso daí eu duvido. Isso daí eu duvido. Porque a gente tem outros desenvolvedores, tipo o Timothy, lá de Fallout, né? Que tá na Obsidian. Ele disse que ficou muito mais hostil o ambiente de trabalho. Muito mais hostil. O declínio no marketing e na criatividade da Ubisoft tem como verdadeira causa, abre aspas, a síndrome das grandes empresas. E isso pode acontecer com qualquer empresa. E aí, meus amigos, olha só a desculpa desse cara, então, pra Ubisoft ter caído de fato. Essa síndrome das grandes empresas que ele tá citando é o quê? Falta de oportunidade de crescimento na carreira, o que obviamente significa que não é pessoa o suficiente com experiência em online, mobile ou free-to-play em cargo de liderança sênior. Além de tudo que eu mencionei, estamos falando também de uma empresa cuja primeira língua é o francês, que se globalizou e construiu escritórios mundo afora, o que levou a problemas de gestão específicos de empresas globais que não falam inglês. Ou seja, na visão do Japa, o problema da Ubisoft é que ela é uma empresa grande demais. E como ela é francesa e criou estúdios ao redor do mundo, ela não consegue se comunicar corretamente com a galera do Japão, com a galera de Singapura, com a galera do Canadá, com a galera dos Estados Unidos, porque lá eles não falam francês. E a cultura pode ser diferente, né? Mas ao mesmo tempo você pode botar pessoas importantes francesas pra ir pra esses estúdios trabalharem e passar a visão da Ubisoft, né? Pois é. Tem tanta coisa que eles poderiam fazer para resolver esse problema. Como é que pode um negócio desse? É umas desculpas esfarrapadas, cara. Cara, esses engravatados realmente não entendem de jogo, não, cara. Engravatado, cara. Puta que pariu, cara. Ou seja, você tem uma empresa, você tem uma visão, você tem um conceito de desenvolvimento, você coloca pessoas capacitadas a passar essa visão. Se você tem um estúdio fora do seu país de origem e deixa os caras a caralho a fazer o que querem, e se eles não entendem o conceito do seu jogo, obviamente vai dar merda também, né? Não, mas, pô, olha o papo que ele tá trazendo aqui. De empresas foi problema de administração de empresas globais que não falam inglês. Cara, todo mundo fala inglês. É a língua padrão a ser traduzida internacionalmente. É inclusive o que o Yves Guillemot fala quando ele tá fazendo as apresentações da Ubisoft, fazendo E3, fazendo The Game Awards. Ele fala inglês, né? Eles falam inglês. Toda vez quando tem essas reuniões da Ubisoft pra poder falar de resultados financeiros, é tudo em inglês. Aí você quer me dizer que o problema da Ubisoft é que eles não conseguem se comunicar com seus estudos ao redor do mundo por causa da barreira linguística? Então tá Você tá de sacanagem. Né? Ou tá contratando errado, ou não tá usando as ferramentas pra melhorar esse problema, né? Não existe um tradutor pra você poder contratar, pra você poder traduzir suas reuniões? Não existe a possibilidade de você contratar pessoas que também falam inglês? Não existe a possibilidade também de você mandar um e-mail na sua língua nativa e pedir pro Google traduzir pra você? Porque hoje em dia o Google consegue traduzir o e-mail lá no Gmail mesmo. Não tinha essa possibilidade. Ah, gente, desculpa, não tem como. Eu acho que eu nunca vi um japonês tão burro na minha vida. Porque, pô, japonês é conhecido por ser inteligente. Aí o cara vai me falar que lacração não teve nada a ver com aquela da Ubisoft e me fala que o problema da Ubisoft ter caído
como empresa, foi que eles não conseguiam administrar, porque são uma empresa global, eles não falavam inglês. Ah, puta que pariu, cara. Se fosse assim, a Xbox já tinha caído há muito tempo, Sony não tava de pé, EA já era, e só existia estúdio localizado. Só existia, tipo, CD Projekt Red. Olha Só só. existia a Rockstar do Velho Testamento, que era só lá na Inglaterra. Porra, qual que é o sentido disso? Se fosse assim, hoje em dia a EA não lançava um jogo que tivesse sucesso. Pega Battlefield 6, tá? Battlefield 6 é um produto de 6 estúdios diferentes. Um estúdio tá em Estocolmo, um estúdio tá em Los Angeles, um estúdio tá em Nova York, a sede da EA tá lá no centro dos Estados Unidos. Tem outro estúdio que trabalhou no Battlefield 6 também, que tava ali no centro da Europa. Todos eles trabalharam em conjunto e lançaram Battlefield 6, foi um dos melhores jogos do ano passado. Qual que é o seu ponto mesmo? Que ali ninguém fala a mesma língua. Todo mundo tem uma língua diferenciada. E aí, qual que é o seu ponto? Pega a Sony. Sony tá no Japão, tá? Sony tá no Japão, aí ela vai lá e faz jogo. God of War com a Santa Mônica, que tá na Califórnia. Ela vai lá e faz um outro jogo com o babaca que tá na Europa. Aí vai lá e faz outro jogo com o babaca que tá não sei aonde. E pasmem, todos os jogos saem bonitinhos, certinho, sem problema. Como que isso acontece, sendo que esses estúdios não falam japonês? Alguém me explica? Eu queria entender como é que funciona. Porque são todos estúdios globais, que nem ele disse, né? A síndrome das grandes empresas globais. E todos operam normalmente. Como que só a Ubisoft não consegue? Me explica isso, cara. Eu queria muito entender. Queria muito entender. E você citou aí Sony, Microsoft, você citou outras empresas, e a gente vê que os jogos que acabam puxando pautas woke acabam flopando, não importa qual empresa é, né? Então é mais um ponto aí pra dizer que isso aí interfere sim nos jogos, e dá pra dizer que a Microsoft, uma das grandes quedas dela foi por isso, e obviamente questão de preço, mudança de estratégia também de jogos exclusivos e tal, mas daí é uma coisa que a Microsoft teve uma absurda relevância na hora de utilizar nos seus jogos, e os flops vieram, né, com a Valve, etc. Não, meu amigo, olha, esse daqui realmente foi surpreendente o nível da burrice desse cara. Nunca vi algo do tipo. Enfim, ele finaliza os tweets dizendo também que se a Ubisoft ignorar todos os problemas descritos acima e só usar os defensores de AI como bodes expiatórios, então ele acredita que aí sim seria o fim da Ubisoft, ou seja, pra ele, se a Ubisoft mudar e abandonar essa cultura woke, aí sim vai ser o fim dela. Meu Deus, então, que isso, cara? O cara tá totalmente ao contrário, velho. Totalmente ao contrário. E finaliza dizendo... E eu digo mais. Ele tá dizendo isso porque ele faz parte dessa cultura aí. Ele provavelmente é LGBT, alguma coisa assim, ele faz parte dessa cultura. É por isso que ele tá defendendo tanto. Certeza. Certeza. Dizendo que, embora algumas pessoas pensem que a Ubisoft é uma dessas desenvolvedoras que tá forçando diversidade, equidade e inclusão no seu ambiente de trabalho, nos seus jogos, ele diz que, na realidade, isto não é verdade. Ele fala que frequentemente tem discrepância entre as rotulações de iniciativa dentro da Ubisoft e que eles não são wokes, de fato. Pô, ou seja, esse... Não são woke, não. Você acha que eles são? Você acha que eles são? Aquele monte de cabelo colorido lá, das fotos lá do pessoal do estúdio. Você acha? Só porque todo mundo lá se identifica como woke, você acha que eles vão ser woke? Não! Cara, então, meu, né? esse cara pra mim parece aqueles caras aqui no Brasil que vira e fala que o Lula não é de esquerda. O cara é É tipo isso. É tipo isso mesmo. Não, o Lula não é de esquerda, não. comunista roxo, o cara tem camisa do Karl Marx, tá ligado? O cara é o mais comum imaginável. E ele fala, não, o Lula não é de esquerda, porque pra mim ele tá ele tá de direita demais, ele tá bonzinho demais. Ele tinha que ser mais extremista, mais radical pra ser de fato esquerdista, pra ser de fato um comuna. Aqui é a mesma coisa. Se a Ubisoft fazendo tudo que ela tá fazendo pra esse cara, ainda a Ubisoft não é uma empresa woke, não é uma empresa day, não é uma empresa que de fato tá posicionando isso, então realmente, o que era pra esse cara então pra Ubisoft ser... É porque ele é tão woke, mas tão woke, que a Ubisoft não é woke o suficiente pra ser considerado woke. Tá vendo? É assim que a gente pega os extremistas, cara. Inclusive, bastante. Eles tinham que demitir o Luiz Guillemot, colocar o primeiro travesti que eles encontraram ali na rua pra poder ser o presidente, e só contratar minorias. Aí sim a Ubisoft ia ser uma empresa verdadeiramente woke, verdadeiramente day. Qual que seria o padrão, então, pra esse cara? Porque, porra, a Ubisoft tá mais lacrona do que nunca. Tá só tendo flop atrás de flop. Ninguém tá gostando dos jogos deles. O revisionismo histórico está em níveis estratosféricos. E pra ele, ainda assim, a Ubisoft não é uma empresa que tá inclinada pra diversidade, equidade e inclusão. Puta que pariu. O padrão realmente desses militantes tá... mais extremizado do que nunca. Eu fico com medo de imaginar o que pra ele é uma empresa realmente woke. Eu só sei. Agora, meio off-topic aqui. Eu tô olhando esse gameplay aqui, mas, porra, cara, o inimigo ali é um esponja de... Eu não vou dizer esponja de bala, porque não é bala, né? É um esponja de corte, cara. Pô, o protagonista ali já deu um monte de golpe que era pra ser fatality ali e o cara nem sentiu, cara. Que merda de gameplay chato do cara é esse aí, mano?
Que no resultado final aí, continuem com esse pensamento aí, principalmente pessoas que trabalham na indústria, que aonde vocês estiverem, esses jogos aí vão acabar indo não performando, e a gente vai ter mais exemplos como o da Ubisoft, né? Mas pra eles aí é o correto, né? Então, se fizer mais disso, vai melhorar a empresa, né? Então eu não sei mais o que dizer, né? Meu, pra eles eu só digo, vai lá, então continua fazendo a gracinha. Tá dando certo, né? Continua fazendo a gracinha, porque você jura que o problema não é isso. O problema é outro, né? Então tá bom, meu amigo, continua apostando nesse fracasso, continua apostando aí. O recado tá dado, né? Todo mundo tá falando sobre esse caso da Ubisoft, sobre toda a situação de cultura woke há diversos anos. Grandes estúdios estão sendo forçados a tomar um curso de correção, a mudar e parar com essa palhaçada. Mas se a Ubisoft quer continuar apoiando isso, o problema é deles. Pra mim, é melhor, porque eu vou ter que gastar menos dinheiro com os jogos deles. Pra mim, eu vou continuar vendo eles em queda. E honestamente, é só isso que eles merecem, porque realmente é inaceitável o tipo de merda que tava saindo dele nos últimos anos. Agora, se colocar uns 4, 5 japinha, que nem esse cara aqui, em posição de poder na Ubisoft pra tentar justificar o que tá acontecendo, realmente a Ubisoft não tem salvação, e se outras pessoas pensam dessa maneira, que nem ele, dentro da Ubisoft, realmente, meus amigos, eles vão de arrasta pra cima, porque aí não vai ter uma pessoa viva pra poder salvar a Ubisoft tomando as decisões corretas pra poder, justamente, levantar esse estudo de volta à sua época de jogos dourados, de volta aos seus tempos de glória. Não. Pois é, eles ficam só aumentando a aposta aí, cara, então já era. Eu não faço nem questão. Continue aumentando a aposta aí. Depois que for ali e outras empresas substituir, nós gamers é que vamos ganhar. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!